Que bom que vocês estão aqui. Obrigada. Obrigada por participarem. Obrigada, tem mais gente chegando. Tomara que todo mundo consiga ver. Pois é, então escolhi essa noite para a gente falar um pouquinho de autismo, porque estamos no Abril Azul. No dia 2 de abril foi o Dia Mundial de Conscientização sobre Autismo, e é por isso que abril foi o mês escolhido para ser o Abril Azul, mês de conscientização do autismo, por isso que eu escolhi essa data. O autismo não é algo novo, né? Agora a gente está ouvindo falar muito mais, então por isso a gente tem muito mais diagnósticos, né? As pessoas ficam dizendo, por que agora todo mundo é autista? Porque agora a gente sabe que o autismo existe, porque agora a gente está podendo fazer isso aqui, que é disseminar as informações, falar para as pessoas sobre os sinais, e dessa forma a gente sempre vai ter mais pessoas se identificando, mais pessoas correndo atrás do diagnóstico. Então eu acho muito importante que a gente tenha um dia da conscientização, um mês para falar disso, para que a gente tenha mais pessoas chegando ao diagnóstico. Mas antigamente a gente não tinha, só que quando eu recebo um paciente que é autista, o autista tem um fator genético, então quase sempre a mãe, o pai ou os dois são autistas também. Então não é uma coisa assim de tá super aumentando agora, não. A gente tem um paciente que é e a gente consegue identificar nos pais também essa questão. Então a primeira vez que se ouviu falar de autismo foi em 1943, mas ele foi primeiro tido como um sintoma da esquizofrenia. E aí, a partir de que a gente teve o DSM-3, DSM é o cadastro de doenças mentais, né? O mundo todo tem um cadastro único de doenças mentais, assim como a gente tem o CID, que acho que é mais conhecido, né, para as doenças físicas. Quando a gente recebe um atestado, o médico coloca lá qual é o CID, qual é o código daquela doença. A gente também tem códigos e um manual para dizer o que é doença mental, o que não é, quais sintomas, como que a gente fecha um diagnóstico. E aí, a gente está no DSM-5. Lá no DSM-3, a gente tinha o autismo como sintoma de esquizofrenia. Antes do DSM-3, desculpa. Aí no DSM-3 a gente veio com o transtorno global do desenvolvimento, que incluía os sintomas de autismo. No DSM-4, eles separaram em Asperger, que acho que todo mundo já ouviu falar, que seria o nosso autismo nível 1, e tinha ainda o transtorno global do desenvolvimento. E depois, quando veio o DSM-5, que é o atual, aí eles juntaram tudo num só e chamaram transtorno do espectro autista. É um espectro porque cada autista é diferente um do outro. Para ser autismo, tem que ter déficit na comunicação e déficit na interação social. E mais 2 sintomas de comportamentos restritos e repetitivos. Os comportamentos restritos e repetitivos são estereotipias, rigidez de rotina, hiperfoco e hipo ou hiperatividade sensorial. Então tem que ter 2 desses. O que é isso? Estereotipia é aquilo que um leigo chamaria de mania ou de tique. Então, aquela pessoa que fica assim, enrolando o cabelo o tempo todo, comendo a tampa da caneta, rói a unha, come a camisa, já viu criança que come assim a camisa, balança as mãozinhas quando tá, principalmente quando tá muito empolgado, bate palma, pula. São manias que a criança faz com muita frequência. Mais a criança, estou dizendo mais a criança, porque a gente acaba perdendo isso quando vai crescendo. A pessoa autista, ela vai olhando como os outros se comportam, daqui a pouco ela está sabendo melhor como se comportar, principalmente no autismo nível 1. Então a gente vai explicar as mudanças que acontecem ao longo do ciclo de vida também. Eu fiz um roteirinho para não esquecer de falar nada para vocês, então estou acompanhando ele aqui também. O que mais? Então, estereotipia é isso, rigidez de rotina, rigidez cognitiva. É assim, o autista, para ele, o que é certo, o que é justo.
aquilo tem que ser assim. Então, se ele aprendeu que uma coisa é assim. Todo dia eu acordo, tomo café da manhã. Ah, hoje a gente pode não tomar café da manhã, porque a gente vai viajar, vai tomar outro... Não, não pode. Porque o café da manhã tem que ser tomado nesse horário, porque eu acordo e tomo café da manhã. E isso é rígido, não tem flexibilidade, não é uma coisa assim que dê para mudar. Então é uma rigidez, principalmente com a rotina. Hiperfoco. O hiperfoco é um interesse intenso em alguma coisa. Claro que o autista, como todo mundo, vai passar por fases. Ah, coloquei ele na aula disso, agora ele só quer falar disso, ele gosta de tudo que está relacionado a isso, mas normalmente ele tem um hiperfoco que dura muito tempo ou que é o tempo todo. Sabe aquela criança que você fala assim, quando crescer acho que ele vai ser mecânico, porque desde que ele aprendeu a falar, ele sabe o nome de todo carro, ele aprende tudo sobre carro, ele explica profundamente, detalhadamente, e é o assunto preferido que ele gosta de falar, e isso é desde que ele aprendeu a falar até agora que ele é adulto. Ah, ela gosta de gato, mas imagine na adolescência principalmente, né? Então tá a turminha ali, todo mundo, vamos falar de bichos de estimação? Beleza, a turminha quer ouvir você falar que você tem tal bicho de estimação, que ele é de tal cor, de tal idade, é isso. Porque depois é a vez do outro falar. E o autista não, ele quer falar tudo que ele sabe sobre gatos, porque aquele assunto é muito legal. A coisa que ele mais gosta de falar no mundo, e ele quer falar só daquilo. E amanhã ele quer falar de gato de novo. Então, se o autista não tiver um diagnóstico, ele vai se sentir estranho, excluído, ele vai ser considerado o chato, o grosseiro, o sem filtro. Por isso é tão importante o diagnóstico, para que a gente possa se libertar e entender que não, a gente não é esquisito, a gente é autista. O nosso cérebro funciona diferente e tá tudo bem, porque não tem nada errado, só tem um cérebro atípico, diferente da maioria, que são os típicos. E também hipo ou hiperatividade sensorial. Então, o que é a hipo ou hiperatividade sensorial? A gente está mais acostumado a acreditar que o autista é sensível. Por exemplo, sensível a sons, porque a gente vê as crianças tampando o ouvido, é um sinal de autismo, quando ela tampa o ouvido, ou tem muito medo de barulhos como liquidificador, furadeiro, aspirador. Mas ele pode ter uma audição mais sensível ou menos sensível que o normal. Assim como ele pode ter mais olfato ou menos olfato, mais paladar ou menos paladar, mais tato ou menos tato, e ter dificuldades de perceber também toda a parte sensorial, por exemplo, não sentir fome ou sentir fome demais. Então o sinal que deve ser observado é: coloquei comida pouquinha no prato, ele come e não reclama. Se eu botar muito, ele também come e não reclama. Ele não pede comida, ou ele pede comida o tempo todo. É muito comum, vocês vejam que uma parte estava escrita no DSM e a outra parte a gente vê na prática, vê nos artigos, mas ainda não temos incluído no DSM, mas eles já estão fazendo o DSM-6, então a gente vai ter novidades. É muito comum no consultório que os autistas me expliquem que eles escutam a música separadamente, então eles conseguem escutar cada instrumento separadamente. É por isso que se gosta tanto ou se acha tão insuportável ouvir música, por exemplo. É comum que eles expliquem que comendo um bolo eles conseguem identificar cada ingrediente daquele bolo. Eles sentem o paladar também separadamente. E por isso que alguma coisa se torna tão gostoso ou tão insuportável. A hipersensibilidade do paladar pode ser por sabor, pela textura ou mesmo pelo barulho da mastigação, que se torna insuportável para ele. Que mais? Vamos ver. Daí o DSM também diz que tem os níveis de suporte. Então nós temos autista nível 1, nível 2 e nível 3. Isso não é um autista mais autista ou menos autista. Isso é um nível de suporte. Então se ele precisa de suportes em situações muito específicas, para algumas pequenas coisas, só para detalhes, é o nível 1. Se ele precisa de mais suporte, é o nível 2. E o nível 3 precisa de suporte que o DSM coloca como substancial. Então, é um suporte para atividades rotineiras. Ele pode precisar de suporte para se alimentar, para ir ao banheiro, para se comunicar. Então, é mais
a gente fala que é mais grave por isso, porque são os suportes mais importantes. E o diagnóstico deve ser feito o quanto antes. Como que a gente faz o diagnóstico? A gente vai falar aqui dos sinais que aparecem desde o nascimento. E aí, se alguém tem dúvida se a criança pode ou não ser autista, a gente começa pelo SUS indo na unidade básica de saúde. Pelo plano de saúde, você vai agendar uma consulta com um neuropediatra. E particular também, né? Com o neuropediatra. E se você já é adulto, você pode agendar a consulta com um neurologista ou com um psiquiatra. Normalmente, o autista nível 3 ele não vai chegar na vida adulta sem um diagnóstico, mas o autista nível 1 vai. E justamente porque os sinais dele se tornaram muito sutis ou porque tem outras comorbidades, outros transtornos juntos, é muito comum. 70% dos autistas tem 2 diagnósticos e 40% tem 3 diagnósticos. Então, nem sempre o médico vai conseguir bater o olho ali numa consulta e fazer o diagnóstico. Nada impede que ele faça, não tem nenhuma regra, mas ele não consegue em uma consulta ver tudo. Então, ele vai encaminhar você para um neuropsicólogo e vai pedir que você faça uma avaliação neuropsicológica. Essa avaliação neuropsicológica leva aproximadamente 10 sessões, porque eles vão fazer vários tipos de testes e normalmente já vão avaliar se tem autismo, TDAH, superdotação, depressão, ansiedade. Você já olha tudo ali nos testes. E aí fazem um relatório onde vai estar sugestivo para autismo, sugestivo para TDAH. Você volta lá no médico e ele vai ver se com aquilo ele acha suficiente laudar. Ele também pode pedir um exame de imagem do cérebro. Isso não é para ver se tem autismo. O autismo não tem exame para ver. Mas isso é para descartar outras comorbidades. Por exemplo, é muito comum que o autista tenha epilepsia. E nem sempre é uma epilepsia completa, pode ter umas epilepsias parciais, convulsões parciais, então ele vai olhar no exame de imagem e vai tirar outras dúvidas, e aí ele vai fazer um laudo mais corretamente. Mas muito comum que esse médico já te peça para começar as terapias, isso é muito importante. A terapia tem que começar o quanto antes, porque o cérebro da criança tem neuroplasticidade. Então ele consegue encontrar um novo caminho se tiver um obstáculo. Se eu fizer a terapia na criança muito novinha, a chance dela evoluir é muito maior. Então já começa a terapia e aí vai para o diagnóstico. Depois, se não era, a terapia não vai fazer mal. Se ela tinha mesmo dificuldade de se comunicar ou uma dificuldade sensorial, ela vai melhorar na terapia. Mas se ela não fizer a terapia e deixar para fazer lá na frente, vai ser muito prejudicial. Porque a gente precisa realmente aproveitar ao máximo essa janela de neuroplasticidade. Não sabemos tudo do autismo ainda, né? Como vocês perceberam, todo o DSM que vem diferente, então cada autista é de um jeito. Eu não estou nem me atendo, inclusive, a muitos termos técnicos, porque a ideia é que todas as pessoas possam entender hoje, e aí a gente possa fazer outras lives para que a gente possa se aprofundar de repente no tema. Sinais e sintomas, então. Assim que a criança nasce, o autista é uma criança que chora muito ou que é muito quietinha. Então são 2 sinais importantes, se é aquele bebê que nunca chora ou o bebê que chora muito. O autista também não precisa, normalmente, a maioria, da mesma quantidade de sono. Então uma criança que dorme pouco, que logo abandona a soneca, é uma criança que normalmente não faz contato visual. Pode ter um autista que faz contato visual? Pode, inclusive um nível 3. Mas a maioria não faz. Então, no bebê fica muito claro, porque o bebê, quando a gente vai amamentar, dar mamadeira, ele faz assim, ele encara a gente profundamente, né? Olho no olho mesmo. E aí, desde novinha, você vai ver que o bebê não faz. Ele não faz esse contato olho no olho. Por um período assim prolongado, profundo, como as outras crianças fazem. É um sinal importante também. Não cumpre os marcos
né? Mesmo que agora a gente tenha uma flexibilidade, diz que cada criança tem seu tempo, mas ele foge muito dos marcos esperados, principalmente quando é um nível 3. Não vai sentar na idade de sentar, não vai andar na idade de andar e principalmente não vai falar na idade de falar. Vai ter problema, dificuldade para o desfraude. Então o atraso na fala é um sinal super importante, que quase todo autista apresenta, mas pode ser um autista com superdotação, ele não vai ter atraso na fala. Então as comorbidades dificultam muito o diagnóstico. Além de cada autista ser um, a gente pode olhar e falar, mas tal pessoa não tem esse sintoma. Não tem esse sintoma porque tem uma comorbidade junto. Por isso a dificuldade tão grande de fechar o diagnóstico. Anda na ponta dos pés. A introdução alimentar também pode ser difícil. A memória a longo prazo costuma ser maior. Então, aquela criança que conheceu alguém 3 semanas atrás, você vê que a criança esquece rapidinho, né? Mas o autista costuma lembrar de coisas que aconteceram muito lá atrás, mas ele tem dificuldade de relatar. Então, a criança normalmente se pergunta, como é que foi a escola? Não sei, não lembro. E não te conta tudo o que aconteceu. Aí, às vezes, dá a impressão de que ele não lembra, mas, na verdade, ele lembra. Então, você vai perceber que ele traz aleatoriamente, de repente, né, uma história, aquele dia a gente fez tal coisa, que está muito distante, que não era para uma criança típica estar lembrando. Costuma ter menos medo, costuma ter menos dor, então sobe em tudo, não tem noção de perigo, você fala, você vai cair, você vai machucar, vai morrer, e ele parece não ter medo e normalmente ter menos dor, mas pode ter mais dor. Tudo pode ser menos ou mais. Estereotipia ou ecolalia, então essas manias que a gente falou lá no início. E ecolalia é ficar repetindo, falando alguma coisa que não tem a função comunicativa. Então, ficar repetindo uma fala de um desenho, por exemplo, a criança não fala, mas tudo que ela está falando ali não é com ninguém, não é para se comunicar. Aponta as coisas também que quer, puxa a mão do adulto, mostra, aponta, leva com a mão para explicar o que quer em vez de falar. Crises, né, que muitas vezes são confundidas com birras, mas é diferente. O autista é muito mais difícil de controlar, de organizar de novo. A impressão que dá é que ele não está te ouvindo na hora da birra. Então ele está ali naquele estado e você fala e não muda, sabe? Por exemplo, ele se tacou no chão porque você negou o celular. Daí você fala, então tá aqui o celular, pode pegar. E ele não tá nem te ouvindo. Se for uma criança típica e for uma birra, ele vai levantar, pegar o celular, você deu o que ele queria e tá resolvido. E o autista não, ele entra naquele estado e dá trabalho para ele se reorganizar. Barulhos também já falei, né, que ele pode não gostar de barulhos. E tudo isso não conseguir é diferente de incomodar. Então é assim, fui pra praia no Réveillon ver os fogos com meu filho e ele tava amando estar na praia, ele tava amando as companhias, tava tudo legal. E aí começou os fogos e ele precisa ir embora. E nada do que eu falei serve. E nenhum combinado no mundo dá certo. Entende? Não é assim... Não é não quero, não é não gosto, porque muitas dessas coisas a gente também não gosta, os típicos. Mas não, não consigo, é insuportável. Essa é a diferença do que é o autismo e do que não é, porque muitos dos sinais que eu falei, principalmente os que eu vou falar agora, que são da criança maior, do adolescente, do adulto, vocês vão falar, então só autista também, mas não é não gostar. É não conseguir suportar, é muito mais forte. E aí é tão importante a gente trazer essa consciência para os pais, professores, profissionais de saúde, compreenderem o quanto é impossível tolerar certas coisas. Outro sinal na infância pode ser a regressão. Então, a criança que sabia fazer algumas coisas e deixa de fazer. O que acontece normalmente um pouquinho depois de 1 ano. Então, a criança fazia 1 aninho, dava tchau, e depois que ele fez 1 ano, ele não faz mais. Ou ele falava e depois ele não fala mais. Então, qualquer perda de aprendizado é um sinal importante. Quando ele vai para a escola, as coisas vão ficando mais nítidas, porque daí no grupo, os professores conseguem perceber que ele é diferente.
Porque, assim, por mais que ele goste de brincar com outras crianças, interaja, ele vai ser diferente. Tem uma hora que ele cansa. Porque o autista, ele vive, ele vai numa festa, né? O nível 1. Ele faz tudo normal, só que no outro dia ele tá exausto. Ou ele conversa e daqui a pouco ele quer calar. Ele quer que chega. Não quero falar mais. E quero que você pare de falar também. Né? Então, na escola, faz ali a rodinha, tá todo mundo brincando, interagindo, conversando, ouvindo historinha, fazendo uma coisa. Daqui a pouco, aquele autista, ele sai da rodinha. Quando a prof vê, ele tá ali isoladinho, brincando de outra coisa. E isso ele faz todos os dias. Então, vai chamando atenção. Pode ser alguém que não goste de interação, pode ser alguém que não olhe no olho, aí fica fácil o diagnóstico, mas pode ser alguém que olha no olho, mas não mantém, que gosta de interação, mas depois cansa. Então, quando faz um pouquinho, fica ainda mais difícil. Quando o autista come 3 coisas na vida, fica fácil. Mas tem uns que não. Tem uns que comem quase tudo. Mas aquilo que ele não come não é porque ele não gosta. É insuportável. Ou o barulho, ou a textura, ou o sabor. Então, essa é a diferença. Vamos ver o que mais. É comum os autistas descreverem que eles pensam com imagens e não com palavras. Então, fica difícil de se comunicar porque é difícil de passar tudo para palavras depois. Não gostam de toque físico. Mas da mãe ou do pai ele adora beijo, abraço, carinho. Das outras pessoas ele não quer. Sim, né? Pode ser. Mas aí você vai dizer, mas eu também sou assim, né? Eu também não gosto de toque físico de estranhos. Mas aí o que acontece é que não é gostar ou não gostar, é não suportar. Por exemplo, eu tive uma paciente autista e o que ela relatava? Que dentro do ônibus, lotado, quando alguém encostava nela, principalmente se estivesse suado, por mais que fosse assim um contato muito pouquinho, aquilo fazia nela a vontade de bater a cabeça, de se morder, de morder os outros. Era insuportável. Então, por mais que ela quisesse ir a algum lugar, se tivesse que passar por aquilo, ela não ia. Então, ela até conseguia trabalhar, ia para o trabalho, mas com muito sofrimento, sabe? Chegando no trabalho com crise de choro, com crise de ansiedade, com muita frequência. E depois, por exemplo, se era para ir para a faculdade, não, se for assim eu não vou. Então precisa de suporte, por quê? Porque se for levada e buscada, se não tiver que pegar ônibus, vai para a faculdade. E isso é um suporte. É uma pessoa que não consegue dar conta dessa parte, mas que vai para a faculdade, vai tirar boas notas, vai aprender, se você der esse suporte que ela precisa. Vamos ver, burnout, devem ter ouvido já essa palavra que inventaram, né, o burnout do autista, é uma exaustão crônica. Tá sempre cansado. Por quê? Porque ele tá fazendo esforço para fazer coisas que nós fazemos no automático. Então, se a gente tá numa cafeteria, estamos lá conversando com a amiga, a gente escuta a amiga nos escuta, a gente responde, tá tudo certo, aquela conversa flui tão naturalmente no automático. E o autista relata que ele tá ali sentado e ele tá se incomodando com a luz, que é branca e tá muito forte. A ponto de ter relatos de autistas que quando tentam ler em determinadas luzes, em determinados papéis como o papel branco, vem as letras tremendo, vem as letras se mexendo, não conseguem ler. Então é muito forte o estímulo. Ele tá ali, tá incomodado com a luz, ele tá incomodado com o clima. Também já tive um paciente autista que o calor acabava com a vida dele. Não é tipo eu não gosto de calor. É assim de estar mal-humorado ao extremo e atrapalhar toda e qualquer atividade e nada ser prazeroso porque está fazendo calor. Principalmente ficar suado. Os autistas têm muita dificuldade de ficar molhados. Então também na praia, na piscina, já saem, já querem se secar ou nem gostam de praia porque além do molhado tem areia, né? Burnout. Também temos o shutdown. Shutdown é o desligamento, isolamento ou mutismo. Então, como eu falei, estou conversando e agora eu não quero conversar mais. Agora eu quero ir embora, agora eu quero que você cale, agora eu saio da rodinha, né, como a criança faz.
agora eu não falo mais. Porque é um esgotamento, um cansaço, não dá mais, usou tudo que tinha para usar. Porque o tempo todo eles estão fazendo força para se adaptar, para dar conta do mundo que é feito para os típicos. Na escola, imagine, a criança está ali, ela chega na escola e o barulho está excessivo. E as crianças passando por ela, esbarrando nela, é extremamente desconfortável. E olhar no olho é desconfortável. E a conversa, o barulho na sala de aula é desconfortável. E o sino da escola, também já tive autistas que relatavam que parecia que explodia a cabeça. Não é assim, é desconfortável. O sino da escola não é legal mesmo. Não, vai explodir a cabeça, é dor, é desespero. Desespero ao ouvir uma criança chorando, desespero com o sino da escola, com uma sirene, com barulho de panela de pressão. Então, assim, é coisa que não dá para suportar. É muito difícil. Então, se a pessoa crescer sem diagnóstico, ela vai ficar o quê? Uma pessoa fresca, inconveniente, sem filtro, sem noção, grosseira. É isso que as pessoas vão dizer dela. E ela se sentindo dessa forma, tão estranha, esquisita e inflexível, ela também tem grandes chances de desenvolver ansiedade e depressão, o que é comum nos autistas, mas é muito mais comum no autista que não tenha diagnóstico. Por isso que o diagnóstico é tão importante, ele é libertador. Ele vai tirar você da classe dos chatos, dos esquisitos, e você vai poder compreender. Então é por isso que eu tô sempre exausta. Então é por isso que aquilo eu não tolero bem, é só fazer assim, é só fazer de outra forma. E agora é possível que eu me encaixe melhor no mundo. E aí, quando a gente recebe o diagnóstico, muita coisa pode deixar de fazer. Então, quando eu entendo que essa exaustão todinha é porque eu tô tentando olhar no rosto das pessoas, eu não consigo olhar no olho, mas eu já entendi que eu vou ficar muito estranho se eu não olhar no rosto. Então, eu passo a olhar no nariz, na testa, na boca, no cabelo, para parecer mais normal. Só que isso é desconfortável, então eu tenho que fazer força, não é natural. E isso vai contribuir com o meu cansaço. Então, parecer normal para eles cansa muito. Depois do diagnóstico, ele pode entender que, poxa, eu posso muito bem explicar para os típicos que eu sou autista e que eu não vou olhar no olho e falar olhando para onde eu quiser e o outro lidar com isso, não pode? Então, é muito triste para mim quando eu faço o diagnóstico com um paciente e escuto depois os pais falarem que depois do diagnóstico ele está só usando tudo de muleta, ele passou agora, não pode fazer nada. Gente, ele estava fazendo um esforço sobre-humano para fazer algumas coisas que ele não precisa fazer. Tá tudo bem. Você que entenda que ele é autista e que ele não dá conta de fazer aquilo. Então, não precisa. Algumas coisas ele vai ter que fazer independente do esforço, de qualquer forma. Então, ele já está fazendo muito. Mas você pode compreender que depois de uma festa ele dorme por 20 horas. Isso não é preguiça, não é drama, não é para chamar atenção, não é falta de vontade. Mas é um esgotamento. Ele fez esforço para ir na festa com você e você faz esforço para deixar ele dormir às 20 horas no outro dia. Você faz esforço para ouvir sobre os hiperfocos dele, porque aquilo para ele é muito incrível. E tá tudo bem, ele faz outros esforços por você. Mas não é um diagnóstico usado de muleta. Um diagnóstico bem feito é real. Inclusive, a gente não consegue usar uma ressonância magnética para fazer um diagnóstico, mas a gente comprova na ressonância magnética, por exemplo, o autista normalmente tem menos medo. E aí, nesse autista que tem menos medo, se eu faço uma ressonância magnética, a amígdala, que é a parte do cérebro que coordena o medo, é realmente menor. Então isso a gente tem em estudos, mas como não é todo autista que tem menos medo, não é todo autista que tem a amígdala menor, eu não posso usar o diagnóstico. Mas eu consigo comprovar que o que ele está mostrando no comportamento não é invenção, é real. Vamos ver, o que mais? Não consegue compreender piada, ironia, tem dificuldade de entender quando alguém está paquerando, flertando com ele, não sabe também como fazer, como flertar, porque tem dificuldade com filtro e dificuldade com leitura social. Então, não consegue perceber, sabe quando a pessoa chega e tá no climão e ela não percebe? Ela começa a agir diferente do que todo mundo tá ali. Não tem leitura social, então tem dificuldade de perceber se as pessoas estão chateadas com ele.
se estão brigando. É bem comum também que os pacientes, assim, as pessoas estão ali conversando, daí eles falam, vocês estão brigando? Vocês estão só conversando? Sabe quando começa aquela discussão, assim, no sentido de um argumenta e o outro argumenta, aquela discussão boa, produtiva, e ele vai perguntar, vocês estão brigando? Vocês estão brigando ou estão conversando? Eles têm dificuldade de perceber, de fazer essa leitura social, e por isso podem ficar com essa fama de inconveniente, podem ter dificuldade de saber a hora de ir embora, por exemplo. Estão numa festa, todo mundo já está com sono e a pessoa não vai embora. Então vai gerar um sentimento de se sentir inadequado, vai gerar ansiedade, depressão. Uma coisa bem importante, né? O título da live era justamente por que o adulto chega na vida adulta sem o diagnóstico, né? E é por quê? Porque a maioria das vezes que eu vou tentar conversar com os pais do paciente para explicar que ele é autista, eu escuto assim, ele não é autista não. Isso aí sabe o que é? Ele é igualzinho o pai dele. O pai dele faz desse jeitinho. Nesse caso, gente, é porque o pai dele também é autista. Mas a gente não tinha nada, não se falava nada 30, 40 anos atrás sobre isso. Né? Quando eu digo, já estava lá no DSM, é lá nos Estados Unidos, né? Quando que isso efetivamente, nós que estamos aqui na live, ficamos sabendo que o autismo existia, o que era, quais eram os sintomas. Então, o autismo tem o fator genético muito alto. É muito comum que a gente tenha realmente os mesmos comportamentos, porque o pai ou a mãe, ou os dois, são autistas. Porque os autistas vão se combinar, né? Eles vão pensar da mesma forma, eles vão conseguir se comunicar entre eles. É bem comum na escola, por exemplo, sabe aquele coleguinha que você via que entrava caladinho, saía caladinho, sentava na primeira cadeira ali do lado da porta para já correr quando a aula acabasse? Esse coleguinha, às vezes ele não falava com ninguém, nem para dar oi. Às vezes ele tinha um amiguinho e ele falava apenas com esse amigo e esse amigo falava apenas com ele. Então normalmente são dois autistas. E aí é comum que os autistas se casem, acabem tendo filhos entre eles. Então a gente tem o pai e a mãe autista. Acontece a mesma coisa com os outros também, né? Com as outras neurodivergências, dois superdotados se casam, tem filhos superdotados e eles falam, não, nosso filho é normal. A inteligência dele é igual a nossa. É a família toda com o mesmo diagnóstico. Todos os transtornos mentais são todos genéticos. Dificuldade de reconhecer rostos, dificuldade de reconhecer sentimentos, dificuldades de perceber no rosto da pessoa o que ela está sentindo e dificuldade de fazer também expressão facial. Então é bem comum que você olhe no autista e ele está falando sem expressão facial ou fazendo a expressão facial diferente da comunicação verbal. Então risada fora de hora, muita careta para falar, ou a fala não combina com a expressão facial. Normalmente eles não têm expressão facial e não conseguem reconhecer sentimentos, a ponto de no consultório ter dificuldade mesmo, quando a gente vai falar, me conta uma história, o que você sentiu? Não sabe o que sentiu. Ou é comum que sintam uma coisa só, ou dê esse mesmo nome para todos os sentimentos. O que você sentiu nesse caso? Eu fiquei triste. Aí me conta uma história onde ele estava com raiva e eu fiquei triste. Aí me conta uma história onde ele se decepcionou e eu fiquei triste. É bem comum, e cada um de um jeito. Então eu tenho paciente que tudo ele responde como tristeza, tenho paciente que tudo ele responde como raiva. É tristeza, ele responde como raiva, é medo, ele responde como raiva. Ele acha que ele só sente raiva. Então a gente precisa trabalhar os sentimentos, porque a desconexão com o corpo, a desconexão com o sentimento é muito grande. Etiquetas. Não suporta etiqueta de roupa, não suporta determinados tecidos. Luzes, já falei. Temperatura também já falei. Precisam de previsibilidade, então para o pessoal aí que é profissional da saúde, para os pais também ajudarem a criança, muitas vezes facilita muito quando eles sabem exatamente o que vai acontecer, eles só precisam de previsão, mesmo que seja uma coisa boa, né? A gente vai numa festa, como é que vai ser? Quem que vai estar lá? Às vezes no consultório a criança está extremamente, adolescente, adulto também, extremamente nervoso com uma situação que vai passar e ele fica super calmo quando eu simplesmente descrevo o que vai acontecer.
Então pode ser uma coisa boa, vamos viajar, explique. Né? Nós vamos sair tal hora, vamos até o aeroporto, vamos esperar por tanto tempo, vamos pegar o avião tal hora, o que acontece dentro do avião, tudo que ele não conhece, explique nos mínimos detalhes, lembrando que eles têm atenção total aos detalhes, e aí ele vai conseguir também fazer isso de uma forma muito mais tranquila. Atenção aos detalhes, é outro sintoma. Mas vejam que alguns sintomas, se eu coloco o autista no lugar certo, são qualidades, né? Eu só preciso colocar as pessoas certas nos lugares certos. Imagine quantas profissões esse detalhismo tão grande pode trazer, se beneficiar, né, com esse profissional autista. Criatividade acima da média. Frequentemente eles têm problemas gastrointestinais, intestino sempre super preso, por exemplo. E podem ter problemas motores também. Então, normalmente eles são desastrados, ou têm uns movimentos um pouco mais estranhos. Falei. Bem, estamos chegando ao final. Eu queria deixar 2 dicas de livro para vocês. Esse aqui, ó, Temple Grandin e Richard Panek, O Cérebro Autista. Esse livro, a pessoa que escreveu é uma autista, e ela não fala no livro o nível dela, mas ela não é uma autista nível 1. Então ela tem uma necessidade grande de suporte, e mesmo assim ela conseguiu chegar muito longe. Ela é uma zootecnista, destaque na área dela, é americana, e é incrível a história dela. Tem um filme também na HBO com o mesmo nome, Temple Grandin, e eu acho que é muito inspirador para os pais de autista, para que eles possam perceber que existem potencialidades, que no lugar certo eles podem sim se desenvolver. Ela também apresenta vários estudos que comprovam isso que eu disse, de a gente olhar na ressonância magnética e ver que os comportamentos dos autistas são justificáveis pela imagem do cérebro, então que não são frescura, que não é porque ele não quer fazer. Ela também traz exemplo de 2 livros que não tem tradução no português ainda, infelizmente, mas que foram escritos por autistas não verbais. Lá nos Estados Unidos é comum que quando o autista é não verbal, eles utilizem aqueles tablets que são utilizados para as pessoas mudas, em que você pode clicar nas letras ou pode até usar o movimento ocular para olhar para as letras, e o tablet transforma isso então em palavras, em fala, e eles usam isso para que eles possam se comunicar. E aí ela coloca o exemplo dos 2 livros escritos por autistas não verbais, onde eles afirmam que eles têm entendimento, eles só não têm controle do corpo. Um deles, traduzido para o português, o título é Como eu vou falar se a minha boca não se mexe? Então veja, ele fala que ele já esteve no médico, por exemplo, o médico dizendo para os pais dele que ele não tem entendimento, e ele estava pensando, eu estou entendendo tudo. Só que ele não consegue mexer a boca. Então, é uma falta de controle do corpo, o que leva a gente a 2 pensamentos, né? Porque a nossa sociedade tem um preconceito horrível, que ficou louca de ouvir o pessoal falar, se referindo a autistas nível 3, que os pais não educam, os pais deixam fazer o que quer, eles não têm controle do corpo, então não adianta você bater, brigar, fazer o que você quiser, ele não vai sentar e ficar quieto porque ele não consegue. Não porque ele não entende que tem que ficar, mas ele não consegue. E esse livro é uma oportunidade muito legal a gente conseguir ouvir, enfim, esses autistas que não podiam falar, mas que de alguma forma conseguiram ter voz. E aí a gente pode entender esse mundo um pouquinho melhor. E este outro aqui, ó, Autismo 2.0, do Dr. Tiago Castro, ele tem o autismo Simplificando o Autismo, e tem esse que é o Simplificando o Autismo 2.0. Esse livro saiu em 2025, então ele tem assim informações super atualizadas. Cada capítulo é escrito por 2 ou 3 profissionais, a maioria deles pediatras especializados em autista. Então, uma visão da saúde, mas com uma linguagem hiper acessível.
também é uma ótima recomendação para você que quer saber mais sobre esse assunto. E claro, faremos outra